E aí pessoal, Douglas Moura do Direito GIN, estou preparando aqui para vocês uma aula hoje sobre os impostos. Quero pedir um favor, se vocês gostarem do vídeo, clica aqui embaixo em curtir, isso vai nos ajudar a difundir a nossa ideia de levar conhecimento jurídico até vocês e ainda vai nos apoiar em prol do crescimento do canal, tá bom? Conto com vocês. Boa tarde pessoal, Douglas Moura do Direito GIN, hoje para a gente falar uma aula aqui, para a gente dar uma aula sobre impostos. Uma das modalidades de tributo prevista em nossa legislação tributária brasileira, tá bom? Lá no artigo 16 do Código Tributário Nacional, nós temos a definição do conceito de imposto. Vou ler agora com vocês. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Ou seja, nós temos aqui na própria conceituação de imposto uma de suas principais características, qual seja a não vinculação. Imposto, ele é não vinculado. Muitas vezes a gente escuta aí, eventualmente o seu tio, o seu avô falando que eu pago IPVA, mas as estradas estão ruins. Mas isso você vai poder falar para ele que é em virtude do conceito de imposto. O imposto, ele é uma modalidade de tributo não vinculada. Ela independe de qualquer atuação específica do Estado. Ou seja, a obrigação tributária, ela nasce independentemente de o Estado fazer ou deixar de fazer algo. A obrigação, ela nasce e ela é relativa ao contribuinte, tá bom? Reforçando, algo que deve ser sempre lembrado por vocês é que imposto é diferente de tributo. Imposto é uma das modalidades de tributo existentes em nosso ordenamento jurídico brasileiro, tá bom? Nunca se esqueçam disso, porque pode ser objeto de pega, tanto em sede de exame de ordem, quanto em concursos públicos eventualmente prestados, tá? Seguindo, eu quero falar com vocês agora sobre cada um dos impostos de competência da União, Estados e Distrito Federal e municípios. Lá no artigo 153 da Constituição Federal, nós temos o inciso 1º, que diz o seguinte: compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros. Ou seja, o fato gerador desta obrigação tributária é a importação de produtos vindo de fora do Brasil. Inciso 2º, a exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Ou seja, a obrigação tributária nasce com a exportação de determinado produto que foi industrializado em nosso país ou eventualmente ele veio a ser nacionalizado por nossas indústrias, ok? Lá no inciso 3º, nós temos o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. A sua obrigação nasce com a oferição de renda ou crescimento de patrimônio, quando você acumula determinados proventos, e é de competência da União. Inciso 4º, temos a competência para a instituição de imposto sobre os produtos industrializados, o chamado IPI. Então, a obrigação ela nasce a partir do momento que um produto ele venha a ser industrializado por uma empresa nacional ou internacional instalada no Brasil. Lá no inciso 5º, nós temos o chamado IOF, que são os impostos sobre as operações financeiras. Lá no inciso 5º está escrito o seguinte: são as operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos e valores mobiliários. Inciso 6º, temos o imposto sobre a propriedade territorial rural, ou seja, é o chamado ITR. A obrigação nasce a partir do momento que você tem a propriedade sobre determinado território rural, ok? Inciso 7º, o imposto que ainda não foi instituído pela União, conquanto seja de sua competência, o chamado Imposto sobre as Grandes Fortunas, ou IGF, ainda não veio a ser instituído pela União. Existe uma discussão séria aí no Congresso acerca da possibilidade de se instituir e qual seria a viabilidade, mas ainda não está previsto em nosso ordenamento jurídico, não está instituído em nosso ordenamento, tá bom? Importante ressaltar que, conquanto eu não tenha mencionado o artigo 154 aqui, como sendo entre os principais impostos a serem instituídos pela União, nós temos lá no artigo 154 da Constituição Federal o seguinte: inciso 1º, a União ela poderá instituir, mediante sua competência residual, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior. Nenhum desses aqui já descritos e mencionados para vocês. E
Desculpa, desde que eles não sejam cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. E lá no inciso 2º, nós temos a chamada competência extraordinária, que, na iminência ou no caso de guerra externa, a União poderá instituir impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, e os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação, tá bom? Prosseguindo, vou falar com vocês agora sobre os impostos de competência dos estados e do Distrito Federal, previsto lá no artigo 155 da Constituição Federal. Diz o seguinte: compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, primeiro, imposto sobre a transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Costumo dizer o seguinte, é o chamado ITCMD, transmissão, causa-mortes e doação, lembrando sempre de quaisquer bens ou direitos. Lá no inciso 2º, nós temos o chamado ICMS. Diz o seguinte: compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Esse é o principal imposto de competência do Estado e do Distrito Federal. Aqui, em Goiás, ele representa mais de 70% das receitas públicas que são provenientes de impostos. Inciso 3º, o chamado IPVA. A obrigação tributária dele nasce com a propriedade de veículos automotores, tá bom? Esses são os 3 impostos de competência dos estados e do Distrito Federal, e eles são muito simples, muito fáceis de serem estudados, ok? Por último agora, pessoal, os impostos municipais são os de competência dos municípios para instituí-los, previsto lá no artigo 156 da Constituição Federal. Diz o seguinte: compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 1º, a propriedade predial e territorial urbana, ou seja, o nascimento da obrigação se dá com a propriedade de prédio ou território urbano, certo? Lá no inciso 2º nós temos o seguinte: é a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direito à sua aquisição. Ou seja, é o denominado ITBI, é a venda de imóveis. A gente costuma fazer diversos contratos de compra e venda, e sobre esses contratos, sobre esse ato oneroso de pagamento pela propriedade daquele bem imóvel, nasce a obrigação de pagar o ITBI, certo? O último imposto de competência dos municípios, lá no inciso 3º, é o imposto sobre os serviços de qualquer natureza não compreendidos no artigo 155, inciso 2º, definidos em lei complementar. Ou seja, esses serviços que não estão compreendidos lá, eu disse aqui anteriormente, são os serviços de transporte interestadual e intermunicipal, que são de competência dos estados, quando da instituição do ICMS. O denominado ISS, de competência dos municípios, a sua obrigação nasce com a execução de determinado serviço dentro daquele município instituidor do imposto, certo? Portanto, pessoal, agora já para concluir, quero reforçar o que eu disse no início. Imposto é uma das modalidades de tributo previstas em nosso ordenamento jurídico. Nunca podemos nos esquecer que imposto é diferente de tributo. E lembrando sempre da sua principal característica, o imposto ele é não vinculado, ele independe de qualquer atividade estatal. A obrigação de pagar o tributo, ela é inerente ao contribuinte, ainda que o Estado não tenha feito nada de contraprestação, não tenha havido nenhuma contrapartida do Estado para aquele contribuinte pagador do imposto, certo? Nós vimos que são 13 os principais impostos de competência da União, que são 7, Estados e Distrito Federal são 3 e municípios, que são 3. Agora eu vou passar uma dica aqui bem rápida para vocês. Principal imposto que você precisa estudar bastante para OAB e concurso público é, inciso 3º, imposto de renda. É o chamado IR lá do leão, que a gente está acostumado a fazer a sua declaração todos os anos.
imposto de competência do Estado mais cobrado em provas é o ICMS, inciso 2º, circulação de mercadoria ou serviços lá elencados, certo? E principal imposto de competência dos municípios, o ISS, imposto sobre serviço de qualquer natureza. Se vocês deram uma atenção especial a esses principais impostos, com certeza vocês vão dominar essa matéria em qualquer prova que vocês forem fazer, tá bom? Vamos estar respondendo as dúvidas aqui pelo nosso canal do YouTube, também pelo nosso Instagram Direito Gin. Se inscreva aí, nos acompanhe, esteja sempre conosco, marque seus amigos, espalhe esse nosso canal aqui no YouTube, onde nós queremos levar conhecimento jurídico a vocês, e siga-nos no Instagram também. Um abraço, pessoal, fiquem todos com Deus.